Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, né? Começa falando que Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. A concupiscência dos olhos, né? A maior porta de entrada do pecado na vida de um homem são os olhos. Jesus falou que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Como eu disse, esse homem tinha tudo para dar certo. Foi cheio do Espírito no ventre, tinha um chamado, um libertador, um juiz, um homem de proeminência, e agora ele joga no lixo por prazeres momentâneos dessa vida. E ali aquilo vai ser um laço, né? Você leia 1 Coríntios capítulo 6, né, do 15 ao 19. O pecado de imoralidade sexual, ele funde o santuário de Deus com demônios, né? É gravíssimo. É um pecado para a morte, é um pecado que, se você souber que alguém está praticando, algum irmão ou irmã da igreja, você não deve nem orar por ele, porque é muito grave esse tipo de pecado. Há diferença de pecado, de consequência há. Todo pecado gera morte. Agora, uns Deus fala para não orar, né? No caso desse aí é um deles. O outro é a idolatria, que a idolatria aí no Antigo Testamento, ela era junta com imoralidade sexual e comida, né? Comida sacrificada a ídolos. Então você está vendo aí agora um homem caindo na concupiscência dos seus olhos. Nós vamos ver que a queda do homem, em Gênesis 3, também foi concupiscência dos olhos. A mulher, né, a Bíblia diz que vendo a árvore, a mulher vendo a árvore que era boa de se comer e agradável aos olhos, comeu. Então o diabo, ele vai atacar nos olhos. Ele vai atacar na internet, ele vai atacar na televisão, ele vai atacar nas academias, ele vai atacar no hedonismo, dentro da igreja, irmãs vestindo como prostitutas quase, seminuas no culto, né? E ali ele ataca. Ele ataca aquela pessoa que saiu do mundo, né? Que já tinha uma dificuldade nessa área, né? Homens que tinham dificuldades nessa área, e esses homens acabam caindo, né? No adultério, né? Por causa de provocação de irmãs, né? Nos biquínis, nas praias, nos fios dentais que muitas crentes usam, o nada veio, o que tem famoso. Então você está vendo aí que esse homem de Deus caiu. E ele caiu, e ali a Bíblia diz que um abismo, né, vai chamando outro abismo. E essa mulher agora começou a enlaçar com ele. E ela deve ter ficado com ela, a Bíblia não diz quanto tempo, mas várias vezes a Bíblia diz que ela importunou ele por vários dias. E ele começou a contar historinha para ela, que a força dele era isso, era aquilo outro, até que por fim ele não suportou e contou que a força dele consistia nas 7 tranças que ele trazia na cabeça. É interessante, trança não dá força para ninguém, nem cabelo. Agora aquelas 7 tranças em especial tem um significado, porque a força deste homem é o Espírito de Deus nele. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, verso 4, leia lá. Fala João às 7 igrejas, né, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Olha, mas o Espírito Santo não é um? Como então 7? Você tem que entender que cada trança daquela representa um atributo do Espírito. E aonde está isso na Bíblia? Isaías capítulo 11, de 1 a 3. Isaías 11 diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A palavra renovo é nazareno, o broto é nazareno. E diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é a fé, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. A plenitude do Espírito, os 7 atributos, são as 7 tranças. E aquela mulher cortou as 7 tranças. E a força dele foi embora. A Bíblia diz que Sansão levantou e não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Foi na força do braço, foi preso, e a primeira coisa que o inimigo fez foi vazar os seus olhos e colocar ele para rodar moinho, igual um cavalo, um jumento, né? Agora ele estava cego, escravo, rodando moinho. Muitos no nosso meio estão na mesma posição de Sansão. Eles já não conseguem mais enxergar o reino de Deus. Só enxerga desgraça, só olha para baixo, né? São pessoas mortas, vivas dentro da igreja. A primeira luta, larga tudo, chuta o balde. São pessoas que já têm os olhos vazados pelo diabo.
pessoas cegas, que dizem que enxergam, mas são cegos. Jesus falou isso dos fariseus, das pessoas religiosas, com espírito de religiosidade, que não tinham nada de Deus mais neles. Jesus falou, são guias cegos. E o perigo de você estar submisso a um guia cego é que o guia cego leva as ovelhas para o abismo. Sansão agora acabou. Não prestava, só prestava para rodar moinho. Só prestava para rodar em círculo. Um homem, um libertador, poderoso, escolhido por Deus no ventre, agora só serve para rodar moinho, para ser escravo, ser motivo de escárnio na mão do diabo. Cego, não consegue enxergar mais. Os olhos foram vazados. Eu quero dizer que se os seus olhos estiverem abertos para o mundo, para as irmãs de fio dental na praia, para as irmãs de roupa sensual, você está cego. Você já está cego há muito tempo. Seus olhos hoje não olham mais direito. E olha que esse homem, ele caiu na concupiscência da sua carne, na soberba da vida, né? A sua posição, a sua força. E agora ele cai. E aí Sansão, agora ele vai preso e ele vira objeto de escárnio. Ele é colocado lá num pavilhão, e nesse pavilhão, para ser motivo de escárnio dos filisteus, aquele que era um homem poderoso, forte, agora estava cego, é um escravo. E aí ele clama a Deus e pede a Deus mais uma vez que ele pudesse pelo menos vingar um dos seus olhos. E Deus, na misericórdia dele, dá a ele força mais uma vez. E a Bíblia diz que ele pega as duas colunas daquele pavilhão, derruba, e os homens que ele mata na morte dele são muito mais daqueles que ele mata na vida. Mas era um homem que tinha tudo para dar certo e não deu. Pensa nisso, olha a história do Sansão. Se vale a pena você trocar Deus por prazeres com a prostituta, prazeres, né, com um dinheiro mal adquirido, uma corrupção, algo que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o lago de fogo ou para a morte. Então essa história é uma história para a gente aprender com ela, como toda a história de Israel. Hoje, infelizmente, muitos no nosso meio, inclusive pastores, já caíram no mesmo erro de Sansão, né? Estão na concupiscência dos seus olhos, são lobos angariando mulheres dentro da igreja. E você que é irmã, vigia triplicado, porque o espírito de Jezabel, de promiscuidade sexual, está dentro de muitos pastores, muitos líderes, muitos obreiros do diabo que estão caminhando no nosso meio. Depois o livro de Juízes, ele continua agora a história de um homem que quis virar sacerdote, né? O costume, quero ser sacerdote. Ele não era um levita, ele não era da tribo de Levi, e ele pega, né, a mãe dele faz uma imagem de escultura e ele põe um filho dele como sacerdote. Depois ele arruma um levita e pega aquele levita e coloca aquele levita como sacerdote, começa a angariar pessoas. Criou-se da cabeça dele uma nova doutrina, uma nova forma de adorar a Deus, agora diante de uma imagem. E a Bíblia fala que os danitas vão à casa desse homem chamado Mica e tira o sacerdote, a imagem, e leva para o meio da tribo. E a tribo de Dan começa a criar uma idolatria, um culto a deuses pagãos. Você vai ver no livro de Apocalipse que a tribo de Dan foi cortada fora. Ela teve o nome apagado. Lá em Deuteronômio, Deus fala que o homem, mulher ou tribo que criasse um sistema religioso dele, fosse adorar outros deuses, teria o nome cortado. Olha a seriedade. Hoje no nosso meio tem várias doutrinas estranhas, doutrinas de Mica, pastores que são ídolos que falam e andam, pastores que põem a mulher para as pessoas beijar os pés dela. Você está no nosso meio. Pastores com água benta, com não sei o que mais, colocando isso dentro de igreja, coisa que não está na Bíblia. Mica. Estão criando um sistema religioso deles, fora daquilo que a Bíblia mandou que seja.
Eu cheguei a ver um pastor uma vez, graças a Deus ele não está no nosso meio mais, mas ele estava ungindo as pessoas com suco de uva, dizendo que aquilo era o sangue de Jesus. Misericórdia. Doutrinas estranhas, culto a mica. Pois eu quero te falar, são guias cegos. Você pode entrar aí na internet, eu dou nome aos bois, Agenor Duque é um deles. É só abominação, o cara põe uma Ferrari dentro da igreja para as pessoas encostar a mão. A mulher dele, uma tal de Bispa Ingrid, beijam os pés dessa mulher e colocam R$100 debaixo. Isso é culto igual mica. É o culto dos danitas, pois o Senhor falou que vai riscar o nome da pessoa e da tribo de debaixo do céu. Você já pensou nisso? Agora é impressionante você ver aquelas igrejas lotadas, porque ele vai em cima, ele vai massagear o ego em cima da concupiscência das pessoas. E agora, né, Sansão caiu na cilada do diabo. O diabo sabia que a concupiscência dele era mulher. Quando ele, a primeira vez, ele já casa com uma mulher estrangeira, né? Essa mulher vai ser morta e agora ele pega uma prostituta. Viu e pegou. Jesus falou que se você vê, é a mesma coisa de pegar já. Porque o adultério hoje ele é concebido no coração. E hoje Satanás está dentro da igreja. Coloca irmãs, que eu vou te falar, só a misericórdia de Deus, quase que completamente peladas para assistir um culto. Coloca pastores para contar piada com o nome de Jesus, historinhas para boi dormir no púlpito. Coloca sexólogos e sexólogas para ensinar práticas mundanas. E aquelas pessoas levam para dentro do seu casamento, achando que aquilo não tem nada a ver. E o que tem? Pois eu tenho uma sugestão para você. Vigia. Fica santo. Persevera. Porque aquele que perseverar, isso vai ser salvo. O vencedor, o eleito, não é o predestinado. Não é o vasinho que foi plantado e aquele que não foi plantado, que não floresceu. Cuidado com doutrinas loucas. Cuidado com doutrinas estranhas. Vigia, estuda a Bíblia, medita nesse livro dia e noite, tenha um cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Que Deus possa te abençoar, né? Te livrar de todo mal, a você e sua casa, e que você persevere. Em 1 João 2,15, você vai ver o que João diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E vai falar das concupiscências ali, que o mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, fica na paz, em nome de Jesus.